Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso bate-papo do Colégio João Paulo I. E hoje, com um cara bem esperado, né? O qual todo mundo pedia. Então, hoje, vamos fazer a nossa dica de Enem com o professor Cristiano Jorge. Salve, Jorge! Salve, né? Jorge, da Capadócia. E aí, a gente vai estar falando um pouquinho de dica do Enem, né, Cristiano? Vamos estar falando o que mais cai no Enem. Isso aí. Então, você que tiver alguma dúvida, você que quiser tirar dúvida, que esse dia foi tão esperado, entre em contato com a gente também pelo Facebook, mande sua mensagem, vou estar aqui transmitindo para o professor Cristiano tudo aquilo que você quiser transmitir para ele, tá? E que hoje seja um pedacinho para você aproveitar, porque vai vir uma grande aula antes do Enem, Cristiano. A gente está bolando uma grande aula aí, com os professores Eduardo Nobreza, contigo, com o Josias, para que uma semana antes do Enem a gente faça um grande aulão aqui no nosso auditório, e aí vamos transmitir também via Facebook. Então hoje vai ser uma palhinha do que o pessoal que já estuda com a gente já tem em sala de aula, né, que já te conhece, e a galera que não te conhece, vai começar a conhecer agora. Bom, galera, exatamente. Bom dia para todo mundo, né? Mandar um abraço especial para a galera de sexta-feira, fiquei devendo isso aí para a galera aí. Um abraço para todo mundo que é meu aluno, já foi meu aluno João Paulo, que eu já estou aqui tem muito tempo, é melhor nem falar, né? Eu já estou chegando aos 30 anos, então assim, já comecei a ter chegando o quê? Perto dos 30, meu né? Deus do Tá céu. para aí que o cabelo tá pretinho e tal. Então assim, um abraço para a galera aí, que são meus companheiros de sexta-feira aí, né? A galera aí do intervalo, meus amigos góis aí, Bruno Garcia, Cláudio Drummond e Luciano Lima. Beijão pra vocês aí. Ó, e já tem aqui recadinho, ó, Natália de Melo. Saudade da sua aula, Cristiano. Natália, legal. Saudade de você também. Não tô lembrando não, mas depois eu ouvi. Valeu, Natália, beijão. Seguinte, quando o Wagner me convidou para esse projetinho aí, o que eu falei para ele é assim, a gente hoje vai fazer uma degustaçãozinha básica, e aí, dependendo das curtidas, dos likes, né, o que tiver mais no Facebook, a gente vai preparar uma aula maneira aí antes do Enem. Né? Hoje, na verdade, é uma degustação. Foi o que eu falei para ele, uma degustação. Eu vou aqui mostrar alguns slides, primeiro mostrando o que é recorrente no Enem, né, dentro da matemática. E no finalzinho, eu vou falar um pouquinho de combinatória, bem pouquinho, para vocês ficarem com água na boca e mandar recadinho para depois a gente falar bastante sobre esse assunto. Eu sempre costumo falar que o Enem não é uma prova complicada. Se você estiver na tua casa, né, lá no sofá, tranquilão, né, de camisetinha, tomando um suquinho, na maioria das vezes você vai conseguir fazer a tua prova. A proposta do Enem é te vencer pelo cansaço, né? Porque o cara prepara um monte de questões, com um monte de texto, não só no enunciado, mas também nas alternativas, e aí tu começa empolgadão, no pique. Só que são 90 questões em cada dia. Esse ano até melhorou porque o cara desmembrou para 2 dias diferentes, né? São 2 domingos, então o cara até descansa um pouco mais. Mas assim, aí o cara bota um texto gigante, que na maioria das vezes o cara só enche linguiça. O que ele quer tá lá no finalzinho da questão. Então na matemática você tem que se ligar assim, tenta dar uma otimizada no tempo, né? Tenta pular aquele texto, ler por alto e lá embaixo ver o que o cara tá pedindo. Senão você vai acabar se cansando e às vezes vai ficar esgotado no final da prova. Cristiano, e como é que deve ser a preparação desse aluno, né, desse candidato que vai fazer o Enem, para ele se preparar fisicamente também, né? Sim. O que você aconselha? O que é interessante? Cara, o ideal é assim, antes da prova, dá uma descansada, uma relaxada. Eu acho que na véspera não ficar legal estudando muito, para você não se cansar, porque na hora cola as placas, você se embola. Mas assim, uma semana antes se preparar, dormir, relaxar, dar uma estudada básica, mas assim, tranquilidade. Né? Esquecer um pouquinho as chupadas, as festinhas, os rolezinhos e tal, essa semana do Enem, para você fazer uma boa prova. Porque, assim, na maioria das vezes, as questões são até tranquilas. Né? Se você comparar outros vestibulares, como a UERJ, por exemplo, que é um vestibular muito mais técnico, o cara precisa ter aí um instrumental maior até, né? Falando da matemática, propriedades, regras que vem lá do ensino fundamental, o Enem, a maioria, ou grande parte das questões, o cara, de repente, faz com uma regra de 3, faz lá usando uma proporção. O cara se safa. O cara faz o voodoozinho dele, que ele estudou lá tal, e ele consegue se safar. E uma coisa que eu digo na matemática, as pessoas acham que matemática é só exercício. Vamos fazer exercício, legal. Matemática tem que ter exercício. Mas matemática tem que entender a teoria. O cara tem que saber o conceito. Porque não adianta você praticar 20 exercícios se você não sabe o conceito. Se você não sabe o conceito. Até porque matemática é uma ciência exata, e exata você não decora, sim, né? Sim, mas você tem que ter o conceito no teu sangue. Fez um exame de sangue, tem que sair o conceito aí da matemática. Porque o que acontece? Você vai fazer 10, 15 exercícios, se o cara mudar uma vírgula, te quebra.
Porque você estava treinado em cima daquele exercício, não da parte conceitual, não da parte da teoria. Então, beleza, matemática é exercício, mas vamos entender a teoria. Para antes, lê a teoria, tenta entender e aí começa a praticar exercício. Porque quando o cara mudar uma coisa ou outra, você, isso aqui eu já sei como é que é, porque você está lembrando o conceito. Então não vai nessa só de exercício, tem que treinar também o conceito, a teoria. Né? Entendi. E dentro desse conceito e teoria, como é que você prepara as suas aulas? Como é que os nossos alunos do Colégio João Paulo, os alunos que estudam contigo, como é que eles saem preparados dentro dessa teoria para eles saírem preparados? Cara, a gente aqui, eu costumo até brincar, né? Eu tento levar minhas aulas com mais... eu sei que a matemática é um lance um pouco pesado. Eu costumo até fazer umas brincadeiras. Sempre tentar puxar para o dia a dia, falar as piadinhas, umas brincadeiras, para tentar tornar aquilo mais leve. Aqui no João Paulo eu faço isso, assim, acho que tem muito sucesso. A galera gosta, na maioria das vezes consegue se safar, né? Uma coisa ou outra fica um pouco embolada, mas assim, eu tento sempre, né, tentar brincar, lógico, com seriedade, mas contextualizando a parada, né? Para ele se sentir, isso aqui tem uma aplicação, porque o Enem é muito contextualizado, né? O cara joga muitas situações no dia a dia. Tem questões que o cara, você não sabe se é química, se é matemática, se é física, porque o cara joga um conceito dentro do outro, né? Você acaba se perdendo. Então aqui no João Paulo a gente tenta fazer isso, né? Já mostrando alguma coisa, como é que vai aparecer no Enem e tal. A gente sabe que aqui é uma escola técnica, mas a gente ultimamente tem dado ênfase aí para preparar o cara também para fazer o Enem, fazer algum outro vestibular, né? Hoje eu até trouxe para vocês algumas dicas. Pra galera aí, eu trouxe nesses primeiros slides, na verdade, como eu falei antes, uma degustaçãozinha. O que cai mais no Enem, né? O que na matemática cai mais no Enem? A gente tem que se ligar, né? O pessoal gosta muito, a gente tem que entender os X da questão, né? Como o pessoal fala muito aí do X, tem que se ligar nos X. Nesses primeiros slides, eu tenho para vocês aqui, se eu sair um pouco de foco aí, me avisa aqui, tá? Cadê? Vamos lá. Cadê? O pessoal da matemática não está muito ligado na tecnologia, não, né? Esse negócio tecnológico. Não é esse botãozinho aqui, não? Cadê? Aqui, ó. Bota aqui. Só para dar um suspense, tá vendo? Bom, esses slides aqui, o que eu disse para vocês, eu tentei mais ou menos passar aí, né? As questões são bastante contextuais, né? Sempre associando algum tema atual que a gente está vivendo com um conceito matemático, né? E aí o que eu disse para vocês antes, o cara não pode se perder no texto, né? Às vezes muito texto é para enrolar o cara. Então ele tem que ter uma visão, né, para perceber o que é importante no texto. Ele lê ali por cima, tenta pegar algumas palavras-chave, até digo isso para a galera, marca algumas palavras-chave daquele texto, que aquilo ali, de repente, vai dar a resposta. Senão você tentar ler tudo, em algumas questões, só vai te atrapalhar. Lógico assim, você tem que treinar isso, né? Treinar a tua habilidade em perceber o que é importante, né? E aí você vai focar atenção nos dados que são importantes, e aí, geralmente, esses dados vêm no final da questão, beleza? Aí, temas recorrentes para o Enem na matemática, né? Assim, a gente sabe que a matemática é totalmente importante, mas o Enem gosta muito desses temas aqui, né, que eu preparei. Por quê? Porque são temas fáceis do cara contextualizar, né? O cara pega uma situação do teu dia a dia, do teu cotidiano e joga um conceito da matemática. Por exemplo, grandezas proporcionais. Isso aí, cara, tem um monte de questões aí que vai falar sobre isso. Então, se você dominar esse assunto, você já sai na frente. Às vezes, uma questão que nem fala sobre isso, você consegue jogar numa regra de 3, numa proporção, numa razão. Então, se liga nesse tema, grandezas proporcionais, importante, anota aí, né? E aí você vai falar lá de regra de 3 simples, regra de 3 composta, né? Se é direto ou inversamente proporcional, isso é interessante você saber. Quando as duas grandezas aumentam ou diminuem, ou como uma grandeza aumenta e outra diminui. A diferença de uma grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, isso é importante. Questões de juros é básico, cara. Juros você tem que saber, pô. Mas até no teu dia a dia, senão o nego te engana. Né? Compra uma televisão aqui com tantos por cento de desconto. Se tu não souber o que é uma porcentagem, o que é juro, o cara acaba te enrolando. Então se liga em juro, prejuízo. Interpretação gráfica é importantíssimo. Porque isso aqui, algumas questões, você não faz nem conta. Se você souber interpretar um gráfico, souber do que aquele gráfico está falando, das grandezas que ele fala, ou você não faz nem conta. E o Enem sempre tem umas questões que colocam um gráfico. Então, interpretação gráfica é importantíssimo. Se liga isso aqui também. Só dar uma interrompida aqui. E depois fala meio rápido, meio rapidinho às vezes. Não, e tipo assim, gente, me desculpa, mas eu estou interrompendo, até para explicar porque eu estou lendo aqui, porque assim, Cristiano, a gente está
com audiência altíssima. Valeu, galera. Então eu preciso agradecer algumas pessoas e tem pessoas. Se não der tempo da gente falar hoje alguma dúvida aí, a gente vai marcar um dia e eu vou falar. Então, tipo assim, tem o teu parceiro, nosso parceiro, queria mandar um abraço para ele e avisar que você que tá aí, parceiro, Cláudio Drummond, professor de português, está nos assistindo. Coração. Você vai estar aqui, hein, Cláudio, falando dicas para Enem de português, hein, Cláudio? Vou marcar um dia no junto aqui também. Então assim, mandou um abraço pro Cláudio. Rafaela também está nos assistindo. Rafaela. Ramon, grande Cristiano. Ramon. Aí a Jaqueline Lopes botou assim: gente, como pode ficar tão fácil a matemática com o Cristiano? Tá, então, assim, pessoas mandando beijos. Tem mais ou menos agora nos assistindo base de 30 pessoas, Cristiano. Rapidinho. Então, a nossa audiência tá lá em cima. Já posso ir pra Globo. E aí a gente, eu tive que interromper para estar agradecendo essa galera que está nos assistindo aí, né? E depois tem como ver essa aí. Tem, vai ficar tudo registrado. Beleza, depois eu vou responder todo mundo, hein? Vai ficar registrado. No final também, caso você queira colocar uma pergunta, não sinta vontade de colocar essa pergunta no Facebook, a gente vai estar disponibilizando também o teu e-mail, o e-mail da escola, que aí você manda para cá e aí a gente responde pessoalmente para você, tá bom? Vamos na campanha aí, Cristiano, 2018, novela das 9, hein? Vamos lá. Primeiro começar a Malhação, que é a parada mais de escola. E aonde que eu fico nisso? Você não sei, de repente eu te levo lá para tu mexer na câmera lá. Aí vamos continuar aqui, ó. Mais alguns temas aí. Bom, esse cara aqui, análise combinatória e probabilidade, cara, isso aí é vital na matemática. Você tem que dominar. Isso qualquer banca gosta disso. Análise combinatória e probabilidade cai em qualquer concurso que tem matemática. O problema não são assuntos fáceis, né? Mas por que o cara gosta muito? Porque isso aí está no dia a dia direto. Análise combinatória e probabilidade, toda hora você fala nisso. Então é fácil do cara introduzir uma questão do dia a dia usando esses temas, né? Isso é importantíssimo. Até hoje vou dar uma degustaçãozinha rápida de análise combinatória. Estatística, importante, também está no nosso dia a dia, né? Saber entender uma tabela, né? Um gráfico, uma tabela que fala aí da estatística, aquelas distribuições de frequência, saber sobre moda, mediana, né? A diferença de uma coisa e outra, a média aritmética, seja ela aritmética, ponderada, as médias, né? Mediana, moda, isso é importantíssimo. Não são nem coisas muito complicadas. Isso aí, se você der uma treinadinha, você acaba se safando. E por várias vezes também cai em concurso. E a geometria espacial e plana, lógico, né? Não tem jeito. A geometria espacial, as situações que ocorrem no Enem nem são tão complicadas. Alguns exercícios são meio complexos. Mas o que costuma cair no Enem nem é tão complicado. Alguma coisa ou outra. Então, assim, se ligar lá nos sólidos lá geométricos, né, nos prismas, nas pirâmides, nos cones, nos cilindros, né, tentar entender, né, o que é área, o que é volume, e lógico a geometria plana. A geometria plana é a base da espacial. Né? Até costumo dizer para o cara que assim, não adianta ele ficar tentando decorar as fórmulas da geometria espacial se ele não entender a geometria plana. Porque uma figura espacial, ela está baseada em figuras planas. Então assim, você vai pegar lá um prisma, um paralelepípedo. Pô, cara, as faces são retângulos, são quadrados. Se o cara não dominar a geometria plana de um retângulo, de um quadrado, ele vai se perder no espacial. Dentro disso que você está falando, Cristiano, você tem ideia mais ou menos de quantas questões caem, ou qual é a parte da matemática que mais pega? Eu até tinha, eu nem trouxe, eu ia preparar esses lá, eu até tem porcentagem. Esses caras aqui estão bem na frente, esses aqui também vêm com uma certa importância. Aí mais ou menos tem a noção de quantas questões? Porcentagem, né? Eu tinha, mas eu não trouxe. Mas eu tenho isso, posso até passar depois aí pra galera. E uma próxima vez eu deixo até já discriminado, entendeu? Sim. Mas esses caras aqui é o que cai mais. Né? Aqui eu não coloquei, por exemplo, funções, mas cai bastante. Tem que se ligar. Função do primeiro grau, função quadrática, exponencial, logaritmo também. É bom se ligar. No Enem não tem tanto foco, mas você tem que se ligar. Tem aí as progressões, né? As sequências, sejam as PAs, as PGs, também tem a sua importância. Tem as matrizes, que não são muito recorrentes, mas também caem. Então tem várias coisas. O que eu coloquei aqui é o que tem mais força para o Enem. Mais foco. Mais foco, né? Mas tem um monte de outra coisa que, você também tem que se ligar. Tem que entender o conceito. Pega aí exercícios que já caíram, o Enem, assim, lógico, o Enem mudou de algum tempo para cá. Né? Mas se você pegar os Enem anteriores, você repara que algumas questões, né, a ideia vai se repetindo. Pelo menos a ideia. Não a questão toda, mas a ideia. Tá? Então, esses caras aqui, se liga a geometria espacial, importantíssimo, guardar a área, volume, né, tentar diferenciar cada sólido desse, né, cada figura dessa.
Se a gente até tiver uma chance, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, que também é legal, beleza? Ó, o Luiz Fernando Mangia botou aqui, ó. Ótimo, professor. Salve, Cristiano. Solta os olhos. Valeu, Sumor. Esse é grande aluno. Bom, cara, aí como eu falei para vocês, quando o Wagner me falou, para dar uma aulazinha, né? Eu sei que assim, a parada na internet não pode ser muito longa, se de repente a galera acaba não tá de repente preparada. Até porque assim, é uma degustação, né? É uma degustação, para você ficar com gostinho de quero mais. Tipo, aí que você querendo mais, sim, você vai vir para cá. Sim, isso aí. E aí tu vai bombar aí, o que tem para bombar, pedindo mais, a gente vai bombar. Isso aí. Então assim, hoje, o que eu vou falar para vocês nessa pequena degustação é um pouquinho da combinatória, da análise combinatória. A análise combinatória é um assunto vasto, grande, não é simples, porque assim, são vários assuntos dentro da análise combinatória, né, várias ideias, e às vezes você acaba se confundindo. Então, assim, tem algumas coisas, alguns artifícios, alguns macetezinhos que te ajudam a entender o problema. Porque você pega a análise combinatória e divide algumas partes. Primeiro você fala da contagem, é uma ideia da análise combinatória, que você vai usar o PFC, que não é Premier Futebol Clube, é o princípio fundamental da contagem. Você vai usar o PM também, que não é o policial militar, é o princípio multiplicativo, né? Mas você tem alguns problemas, por exemplo, que vão falar das permutações, que são troca. Como a gente já fez muito. Não, isso eu tô fora. Troca. Então tem as permutações, né? E aí elas podem ser permutações simples ou com elementos repetidos. Ainda tem as permutações circulares. E aí você ainda tem os agrupamentos, que são os arranjos e as combinações. Então, repara que isso é um assunto gigante. E aí você, de repente, pega uma questão e tu, o que é isso aqui? Isso aqui é a combinação, isso aqui é um arranjo, isso é uma permutação. Então, tem algumas dicas para você tentar entender o problema. Isso aqui é o arranjo, isso aqui é a combinação. E aí, como você resolver o arranjo ou combinação? Às vezes, alguns problemas, até você resolve por duas delas. Né? Duas ideias diferentes, você consegue fazer o mesmo problema. Tá? Então, aqui eu só vou falar rapidinho. Enquanto você muda aí, Marcos Azevedo, botou aqui, ó, grandes professores, assim vai ficar fácil passar em qualquer prova. Grande abraço. Beijo, Marcos. Marcos, obrigado por você estar nos assistindo. Marcos, lembrando que Marcos é um aluno antigo nosso sim. E que conseguiu, dentro da sua carreira, da sua profissão, conseguiu o seu auge, né? Chegou no seu objetivo. Então, Marcos, valeu aí, tamo junto, meu irmão. Valeu, Marcos, obrigadão, beijo. Bom, o que eu vou falar rapidinho nessa degustação rápida, que tá acabando, mas você vai ficar com gostinho de quero mais, sobre uma parte da análise combinatória que eu chamo de permutação. E aí, o que é permutar? É trocar, né? Então, permutar é trocar, é fazer um troca-troca, né? Então, assim... E você entende bem, né? Muito. Isso aí eu sou fera. Aqui, por enquanto, não vai ter o X. Prometo que um dia a gente vai fazer uma questão com o X. O pessoal gosta muito do X. Né? Então, assim... e aí, dentro das permutações, não é só isso, alguns outros problemas falam em permutação, mas uma coisa que a gente fala muito na permutação são chamados anagramas. Ih, rapaz, traduz isso aí. Bonito. O que é um anagrama? Traduz isso aí. O que é um anagrama? Tem muito concurso, o cara bota lá, determine quantos anagramas você pode formar com a palavra tal. Na verdade, anagrama é você mudar as posições de uma letra de uma palavra. Você vai trocar as letras. Por isso vem a permutação, você vai trocar. Por exemplo, uma palavrinha aí para expressar o sentimento para a galera que está assistindo a gente agora, ó. Amor. O amor está no ar. Sexta-feira, pô, vamos enviar. Aproveitar que hoje é sexta-feira, vamos falar de amor. É isso aí. Então vamos falar de amor. Eu quero fazer um anagrama com as letras da palavra amor. O que seria isso? Seria inverter essas letras. Por exemplo, Roma. Pô, pensei nisso agora. Roma é um anagrama de amor? Roma é um anagrama de amor. Mora. Mora, bicho. Mora é outro anagrama. Aí você fala assim, pô, será que dá pra fazer mais um anagrama? Esse aqui, por exemplo, essa palavra, né? É um anagrama isso? É um anagrama. Porque o anagrama não precisa ter significado na nossa língua. Não precisa ser um objeto direto preposicionado do transitivo direto. Não precisa, não. Isso é brincadeira, sacanagem. Tá? Então eu posso dizer que talarica é um anagrama. Anagrama, corilar que... Todo bolado saiu isso, né? Talarica esquisito pra cacete. Mas já é um anagrama. Então não precisa ser um transitivo, não, brincadeira. Não precisa ter um significado na língua portuguesa. Na verdade, é só trocar a posição mesmo das letras. Isso é um anagrama. E aí eu quero saber quantos anagramas dessa palavra eu posso fazer. Pô, cara, você pode fazer usando a ideia da árvore das possibilidades, construir
árvore das possibilidades, que é juntando as letras, ou você vai ficar tentando, né? Vou escrever todos aqui. Né? De repente você, pô, você vai isso uma prova alguém, do Enem, pô, você tá ferrado, né? Prova, né? Se você não tiver muita coisa pra fazer em casa, depois você vai, eu vou botar aqui o número certinho, você vai escrevendo todos eles, isso dá certinho. Mas a ideia é você não precisar fazer isso, porque você vai acabar se perdendo. E aqui a gente só tem 4 letrinhas. Imagina a palavra com 7 letras. Imagina você ficar trocando tudo. Vai ser um troca-troca do caramba, né? Então aqui, quando você tem um anagrama, primeira coisa é você perceber na palavra se essa palavra tem letra repetida. Né? Porque se ela não tiver, isso aqui é um caso de permutação simples. A permutação simples, as letras não se repetem. E aí tem uma formulazinha da permutação simples, deixa eu pegar o pilotinho preto, que o número de permutações aqui no caso seria N exclamação. Essa exclamação não é do português, né? Da afirmação, não. Isso aqui na matemática significa fatorial. É uma parte que também está dentro da análise combinatória. O que é o fatorial de um número natural? É você pegar esse número e multiplicar sucessivamente pelo antecessor até o 1. Então, por exemplo, N fatorial é N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, até chegar a 1. Para todo N maior ou igual a 2. Isso é um N fatorial. Então, por exemplo, como a permutação é simples, basta você calcular o fatorial dessa palavra. Por exemplo, quantas letras tem a palavra amor? 4. Então, esse nosso Nzinho aqui, P de N, seria N igual a 4. Então, P de Nzinho seria 4 fatorial. E aí, o que é 4 fatorial? Que eu falei para vocês. Você vai multiplicar até chegar a 1. Então, esse Pzinho de N seria o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Então, eu vou ter P de N, 4 vezes 3, 12. Em homenagem ao Wagner Talarico, nós temos 24 anagramas. Né? 4 vezes 3, 12. Você já fez, já sabendo que ia cair nesse número. Nós vamos nos homenagear. Né? Começando o dia com essa homenagem singela. Então, essa palavra aqui tem 24 anagramas possíveis. Se tiver nada em casa para fazer agora, de bobeira, até esperar a hora do almoço, vai escrevendo todos eles, aí no final você conta. Então, nós temos 24. Então, isso é um caso de permutação simples. Não tem elemento repetido. E vou te dizer uma coisa, cara. Eu acho que o cara que estiver de bobeira for tentar fazer isso aqui, eu acho que ele não chega nem no 24. Não chega, não. Porque ele vai se embora. Porra, você até pode tentar fazer a árvore, não falei antes. Quem tem uma ideia de matemática sabe, é mais fácil. Ele não vai Mas conseguir. se você não tiver uma sequência, você vai acabar. Se perder. E vai acabar repetindo alguma que você já escreveu. Possivelmente. Né? Vai ficar cansado. Vai. Não tem como, é inviável. Bom, a permutação pode ser simples, não tem, beleza? Entendeu? Não tem letra repetida. Mas pode aparecer, por exemplo, uma outra palavra. Vou pegar o negocinho aqui, um papel, gente. Tá? Não é que eu tô com dor de barriga, não. Eu tava falando isso, mas eu melhorei, tá? Só pra gente limpar aqui. Por exemplo, vou botar uma palavrinha fácil. Seria essa palavra aqui, ó. Bala. Bala. Preciso só te interromper. Mandar um beijo aqui para Sheila. Sheila, obrigado por você estar nos assistindo. A Sheila se encontra nos Estados Unidos. Então a nossa audiência agora, ó, decolando. Isso, ó, a audiência beijão, internacional. Sheila. Então, ó, tem obrigado pela sua audiência. Tem medo do avião. Tem medo do avião ou você não tem grana para ir pra lá? Também. Acho que o medo até menos, o problema é a grana. Mas quem sabe eu vou bombar na malhação, né? Bom, por exemplo, anagrama, Sheila, da palavra bala. Quantos anagramas você pode formar? A ideia é a mesma. Mas se liga, Wagner, o que pode acontecer? Vamos fazer um anagrama aqui, ó, por exemplo. Nesse, na realidade, seria um composto. Seria não composto. Uma permutação com elemento repetido. Entendi. O que acontece? Um anagrama, beleza. Agora eu vou fazer isso aqui. Ó, só mudei a posição. Mas repara que esse A aqui não é o mesmo. Eu vou botar esse aqui, eu vou botar aqui um asteriscozinho e uma bolinha. Não sei se aí ficou meio esquisitinho. Mas, por exemplo, vou botar aqui um triângulozinho. Porque tu desenha. Eu sou bom desenho. Fera. Aí eu vou trocar isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Passei esse triângulozinho pra cá. Se liga, eu mudei a posição das letras. Mas o anagrama ficou diferente? Não. Então você precisa eliminar essa repetição. Quando tem letra repetida, o que acontece? Você acaba contando a mesma palavra mais de uma vez, 2 vezes. Porque a letra muda a posição, mas o anagrama é o mesmo. E, assim, é a palavra que tem um acento, por exemplo? Não, isso não tem. O acento não tem a ver com a matemática, a gente nem coloca. Mesmo cara bota, matemática. Aquele A é o mesmo dos 3 da A da matemática. Então aqui, não tá difícil não, pô. Tem que sair isso aí, pô. Então aqui, ó. Luísa falou aqui, professor, coloca essa palavrinha fácil na prova. Eu botei até uma fácil na prova aí, Luísa. Botei a palavra assim, dá até fazer aqui. Então, o que você vai fazer aqui?
você percebeu que essa palavra tem letras repetidas. Letra repetida. Então, é uma permutação com elementos repetidos. Beleza. Quantas palavras eu tenho aqui? O total, de novo, N igual a 4. E aí, quem repete? O A. O A repete duas vezes. E aí, a formulazinha de uma permutação com elementos repetidos, de novo, é os nossos Nzinho fatorial, que é o total de letras. Embaixo, você vai dividir por quem repete. No caso 2. Sim. Aí tem livro que bota assim, alfa fatorial, beta fatorial, né? As letras gramas fatorial, né? Para encher linguiça. Isso, né? Isso e como aqui, o nosso objetivo não é encher linguiça e ensinar o cara a se dar bem lá no Enem. Não é só encher linguiça, não, vai ficar bonitinho. Tem livro que bota A, B, C. Aqui o cara está mostrando que você vai dividir pelas repetições. Pelas repetições. Então, na verdade, aqui, o que você vai fazer? Beleza, P igual a 4 fatorial. E o N? O N é 4. E lá embaixo, quem está repetindo? O 2. Então, 2 tem, na verdade, o A repete duas vezes. Então, é 4 fatorial dividido por 2 fatorial. E como é que você faz essa parada aqui, vai? Você vai calcular. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2. Na matemática, cara, tem uma coisa que não é à toa. Você tem que usar muito, que é simplificação. O nome já está dizendo simplificar, tornar mais simples. E aí, quando você está fazendo um concurso, você não tem calculadora, o tempo é teu inimigo. O que você puder fazer para cortar o tempo, você tem que fazer. E aí a simplificação na matemática é importantíssimo. Aqui no anagrama dá para a gente simplificar. Aqui até, se você não simplificar, se a conta é pequena, não tem problema. Mas vamos simplificar. Tá vendo esse 2 aqui? Não tem um 2 fatorial embaixo? Você vai botar um 2 fatorial, que você não quer levar até o 1. Até podia levar, mas você não vou levar até o 1. E aqui embaixo, é isso aí. Você vai passar o cerol. Passa o cerol sem pena. Ó, cortei aqui. Quanto é que deu isso aí? 4 vezes 3, metade do Wagner. Deu 12. 12. Né? Já estou melhorando. Já melhorando. Quando vai chegar a 48, vai ser o dobro. Então aqui você tem 12 anagramas. Aqui, ó. O Magia falou aqui, ó. Não é tão difícil, só segue uma lógica. Você sabendo a lógica, fica tranquilo. Sim, foi o que eu falei antes. Você tem que se ligar na teoria. Não adianta só ir treinando se não souber o que a teoria está falando. Porque às vezes tem palavras que tem mais de uma letra repetida. Né? Só para ilustrar, é uma palavrinha boba, não é nada com ninguém não, tá? Mas, por exemplo, não, uma palavra que eu até fiz nessa aula de aula outro dia, o pessoal gostou. Por exemplo, essa palavrinha aqui. Babaca, uma palavra simples. Mas aqui é a palavra babaca mesmo. Aqui, se você reparar, tem repetição. Tem repetição. 3, no caso, não. Sim. Na realidade, tem a repetição do A e a repetição do B. Isso. Então, o N aqui seria quem? Ó, quantas letrinhas eu tenho? 3, 6. Mas aí, quais são as repetições? O A repete quantas vezes? 3. E o B? 2 vezes. Então, você tem que considerar todas as possibilidades de repetição. E como é que fica a armação? Vamos lá, vamos armar isso aqui. Pra gente fechar, hein? Tá terminando, hein? Tá terminando. Aline Maia, show! Luiz Stephanie, quanto tu apaga aí? Tá rindo pra caramba aqui. Eu não sei se é de mim, se é de você, se é da gente. Tá rindo de mim ou tá rindo pra mim? Essa era a dúvida, né? Depois você coloca aqui, Luísa. Luísa tá sempre aí interessada. Bom, como é que seria isso aqui? Ó, vamos lá. Como é que seria esse P? Em cima seria o nosso N fatorial, que é o total, que é quem? 6. Então aqui vai ficar 6 fatorial. E você vai dividir pelas repetições. Ó, o A repetiu 3 vezes, então aqui vai entrar 3 fatorial. Mas também tem o 2, que repetiu 2 vezes. 2 fatorial. Então, se eu tivesse mais uma letra repetindo, entraria ao lado. Entendi. Todas as que repetem vão entrar embaixo, para você eliminar essas repetições. E aí, como é que você vai fazer isso aqui? Ó? P. Se liga, que aqui é importante simplificar. O que é 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes... Opa! Repara que tem um 3 lá embaixo. Então já dá para passar o cerol. Bota a exclamaçãozinha. Para você eliminar a exclamação, que é o nosso fatorial, tem duas possibilidades. Ou você leva até o 1, ou você simplifica com alguém, que também tem um número fatorial. Aqui embaixo eu tenho 3 fatorial. Esse carinha, vou passar o rodo. Aproveita que é sexta-feira, passo o cerol. E o 2 fatorial é quem? 2. Como ele não vai cortar com ninguém, vou levar até o 1. Se liga, ainda dá para simplificar mais, hein? Repara que é importante simplificar na matemática. Esse 2, você pode passar o cerol com 4. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. E aí, quem é que sobrou aqui, ó? 6 vezes 5 vezes 2. Isso aí. Então, P, ó, 6 vezes 5, 30, vezes 2,
60. Esqueci de alguém aí? Não, né? De repente vai na conta, não vai falar mal de mim, não. Então, essa é a ideia do anagrama. Você eliminar as repetições embaixo se ele for um elemento repetido. Né? Então, cortei o 3 daqui, cortei o 3 daqui. Esse 2 eu simplifiquei com 4. Não pode esquecer que ficou 2 aqui. Então, eu tenho 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2. Agora, o importante disso tudo, né, é ter o conceito, como você falou, e praticar, né? Sim. Pega esse conceito e pratica. Sim. Não tem jeito. Né? Isso aqui, as permutações, você não tem só em anagrama. Você pode ter num outro tipo de problema, né? Que não é só anagrama, que também usa a ideia da permutação, né? Você tem, por exemplo, aí, na corrida de Fórmula 1 tem 10 competidores. Como é que você pode formar um pódio para os 3 primeiros lugares? Usa um pouco essa ideia também. Né? No primeiro lugar, você pode ter os 10 carros. No segundo, 9. No terceiro, 8. E aí você vai multiplicar. Importante também, isso que eu falei antes. Só fazer isso para a Mega Sena. Isso aí. Mas tá ferrado, vai ganhar. É importante, isso aqui porque eu falei o PM, ó, o princípio multiplicativo. Né? O princípio fundamental da contagem. Cara, assim, para hoje é o que eu tinha pensado. Aí, dependendo do que a galera estiver mandando aí, a gente vai ter. A Luísa falou que tava rindo do exemplo babaca que tu deu em sala de aula. Aí vê se ela esqueceu. A Rafaela tá aqui, Carol vem cá. Gente, a ideia nossa foi exatamente isso, Cristiano. A gente dá uma palhinha. Epa, o que eu tô fazendo aqui? 6 vezes 5, tá vendo? Pô, 6 vezes 5, 30. Não, tá certo. Tá certo. Pegadinha malandra. Então, assim, na realidade, a ideia inicial foi essa. Sim. Como a gente também tinha feito com o Josias. Vamos dar uma palhinha pro que o aluno que é nosso já conhece, sim, mas que o aluno que também não é nosso, as pessoas que estão lá de fora, sim, e para os pais até dos nossos alunos saberem por que é o professor que dá para minha aula para minha filha, como é que é o método da escola, nós temos o projeto Enem, né? Então temos toda essa parte, então a ideia foi dar esse pedaço, né? Esse gostinho, essa degustação, para que a gente fizesse um grande aulão, e você que quer ter aula com o Cristiano, venha para cá. Né? Com o Cristiano, com o Josias, com o Drummond, que vai estar aqui. Semana que vem vai ser com o Eduardo Nobreza de Física. Imperdível. Então, com o Nobre de Física. Um coroa de 80 anos, não, mas né? Mas parece que tá com 80. É isso aí, né? Então, assim, a gente vai estar fazendo isso semanalmente, galera, para você ter um gostinho e saber que você pode contar com toda a equipe do Colégio João Paulo. Aproveitando aqui a audiência, né? Que, pô, tá muita. Vera Lúcia, obrigado. Eric Gouveia, Cristiane Andrade, Rafael Lemos. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. E estou aproveitando, Cristiano, a audiência, eu preciso dar alguns recados. Lembrando que dia 7/10 começa a nossa rematrícula. Então, você que já é aluno, para fazer sua rematrícula, dia 7/10 começa a rematrícula. E você que está nos assistindo e quer vir para o colégio, para ter a sua aula com o professor Cristiano, para me conhecer, ter aula comigo, para ter aula com o professor Josias, sou do corpo técnico de informática. Que corpo? Para você ver que é um corpo enorme, né? Então, assim, dia 19 começa as matrículas para novos alunos. Temos dia 2/12, Cristiano, vai acontecer aqui a primeira vez na nossa feira pedagógica, vai acontecer a nossa ação social. Então, você que quer participar, ver os projetos, os trabalhos que vão estar realizando, os nossos alunos vão estar realizando, também vai poder participar da ação social. Na ação social já está confirmado, em Beleze. Então, a mulherada aí, o rapaziada, vai vir aí cortar o cabelo. Pintar meu cabelo? Pintar mais? Porque de repente lá... Que cor? Não, mas pode pintar até lá. Tu pinta também até a sobrancelha. Não pinto não, isso é mentira. Então, ó, vamos ter aqui também o pessoal que é que você vai gostar bastante, design de sobrancelha. Tô dentro. Tô precisando dar uma parada. Na ação social, vamos ter o pessoal da equipe de enfermagem com verificação de pressão, verificação de glicose. Show. Então, assim, galera, vamos ter diversos serviços. Vamos ter um serviço aqui maravilhoso também, que é uma equipe de fisioterapeutas vão estar aqui fazendo relaxamento muscular, vai estar fazendo shiatsu. Shiatsu é cachorro, né? É isso mesmo, parece Então, assim, vamos ter vários serviços gratuitamente para você. Que dia? Dia 2 de dezembro, no dia da feira do Fundamental. Tá ok? Então, galera, não fique de fora dessa. Lembrando que já está em construção, você querendo conhecer, querendo fazer o novo curso técnico que vamos ter ano que vem. Então, já está em construção o laboratório de enfermagem, exclusivo para enfermagem. E ano que vem nós temos um novo curso técnico
de enfermagem. Lembrando que a nossa região precisa de profissionais da área, somos uma região carente disso. E é um ramo que está sempre crescendo, sempre precisa de gente, né? Não falta emprego, então você quer fazer um técnico de qualidade, vem para cá. E lembrando os cursos que a gente já tem: administração, informática, web design. Então, galera, tá esperando o quê? Quer ser campeão na vida? Vem pra cá. Campeão no esporte? Também, não preciso nem falar, né? É só você ver aí nossos jogos aí no Facebook, ver os troféus. Tem que gravar então, essa peladinha aí, mandar terça-feira temos a pelada dos professores. Ó, só artilheiro, pra tu ver o nível. Artilheiro que não faz gol. Artilheiro mesmo. Então, assim, ó, Luiz Fernando Mangia, Cristiano, muito zoeira. E, então, assim, Carolina Nascimento, Leo Paulo, Vinícius, Léo. Eu tô sem óculos. Então, Pô, aqui na grama eu vou botar óculos não. Então, assim, galera, obrigado pela audiência de vocês. Lembrando que nós vamos estar marcando, fique atento às nossas datas, que nós vamos estar marcando um grande aulão na véspera do Enem. Você já tem a data do Enem? É dia 5 e 12 de novembro. 5 e 12 de novembro. Então, possivelmente, vai ser no dia 4 e dia 11 de novembro esse aulão no Facebook e no auditório do nosso Colégio João Paulo. Ok? Cara, obrigado. Deixa eu só me despedir da galera. E coloca teu e-mail pro pessoal mandar aí. Obrigado aí pela audiência de todos. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma pequena degustação. De repente eu falei meio rápido, que eu me empolgo um pouco. Mas, e aí vou aguardar vocês aí dos comentários e tal. Vou tentar responder todos aí depois com calma. Então queria mandar um beijão mesmo para todo mundo que assistiu, meus amigos professores aí, a galera toda da escola, as minhas turmas do coração aí da escola, né? 1000A, 1000B, 2001, 2003, 2006, 3001, 3003 do coração, 3006. Tá, beijo para todo mundo, beijo pros ex-alunos também, né? Né? Tem um monte de ex-alunos aqui entrando Lucas, Gutenberg, aí o Luiz Fernando Mangia diz, desse jeito, desse jeito. Então, assim, beijo para todo mundo. No meu e-mail, quem quiser mandar alguma pergunta, tem minha página também lá do Facebook, Cristiano Jorge, você me acha, a maioria já é meu amigo. Mas se quiser mandar inbox lá no meu e-mail, que é Cris bem másculo o e-mail, Cris, _, jfg@yahoo.com.br, né? Então, repetindo, um e-mail másculo, Cris, _. Quer escrever aqui? Não? Escrever, deixa eu apagar aqui então. E aí, enquanto ele tá pagando aí, lembrando você, terça-feira, 3 horas da tarde, uma grande degustação com o professor Eduardo Nobreza de Física, o nosso senhor mais novo. Então tá aqui, ó, Cris, _, JFG. Tem que fazer uma arroba, tá? Nossa Senhora. yahoo.com.br. E não esqueça da dica do Titio Cris de toda sexta-feira. Aproveita a sexta-feira. Boa sexta-feira para todo mundo. Beijão aí, galera. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Fui.